Você não está cansado. Está vazio. E a diferença entre essas duas coisas é brutal. O cansaço tem cura menos. Basta dormir, descansar, tirar um fim de semana. Mas o vazio? O vazio é uma doença silenciosa que ninguém quer diagnosticar porque o tratamento exige parar de fingir. E fingir virou esporte nacional. Todo mundo finge que tá bem, que tá produtivo, que tá evoluindo. Mas por dentro é um deserto com Wi-Fi. É o nada decorado com filtro do Instagram. É a alma em stand-by enquanto o corpo segue no automático. E o pior de tudo é que a sociedade confunde as duas coisas de propósito. Te vendem cansaço como se fosse badge de honra. Estou exausto, trabalhei demais, não parei um segundo. Parabéns, você virou hamster corporativo. Roda, roda, roda e no final do dia continua no mesmo lugar. Só que agora, com olheiras e a sensação de que perdeu algo importante, mas não sabe o quê. Porque o que você perdeu não aparece no Instagram, não dá para postar. O que você perdeu foi o sentido. E sentido não tem likes. A cultura moderna transformou o vazio em virtude, chamaram de vida agitada, de grind, de hustle culture. Inventaram palavras em inglês para fazer parecer que a exaustão existencial é sinal de sucesso, mas não é. É sinal de que você está se matando aos poucos e ainda agradecendo pela oportunidade. É tipo aquele sujeito que corre numa esteira, suando, ofegante, achando que está indo longe menos, mas quando desliga a máquina, percebe que não saiu do lugar. Só que ele não desliga, ele morre na esteira. E chamam isso de foco. Veja bem, tem gente que realmente está cansada. Trabalha pesado, dorme pouco, acorda cedo. Isso é cansaço físico. Esse aí, pelo menos, tem nome e endereço. Mas tem outro tipo de exaustão que não aparece no corpo, aparece na alma. É aquela fadiga que não passa com café. Não passa com férias, não passa nem com terapia motivacional de coach de LinkedIn. Porque o problema não é falta de energia menos. É falta de propósito. Você acorda, faz tudo o que tem que fazer, cumpre as obrigações, sorri nas fotos, responde as mensagens. Mas por dentro você está em ponto morto. É como dirigir um carro com um tanque cheio, mas sem saber para onde ir. O motor funciona, mas a viagem não faz sentido. E aí vem o sistema e te oferece soluções. Tire um dia de autocuidado, faça uma meditação guiada, compre esse curso de produtividade. Como se o vazio fosse uma questão de organização, de agenda. Como se bastasse comprar um aplicativo de bem-estar e pronto. A alma volta ao normal. Mas a alma não é gadget. Não tem como dar reset nela com um tutorial de YouTube. O vazio não é bug, é feature. É o que sobra quando você vive uma vida inteira no piloto automático, repetindo rotinas que não escolheu, perseguindo metas que não são suas, aplaudindo conquistas que não te enchem de nada. A sociedade te ensinou a confundir movimento com progresso. Te disseram: fique ocupado e você vai se sentir realizado. Mentira. Ficar ocupado só te impede de perceber que você está vazio. É uma anestesia. É tipo tomar remédio para dor de cabeça sem tratar a causa. Você só adia o colapso. Enquanto isso, o mundo celebra a ocupação como se fosse sinônimo de vida plena. Nossa, fulano não para! Pois é, e ele também não vive. Só executa. O século XXI inventou uma nova forma de escravidão. A escravidão voluntária embalada em frases motivacionais. Você se mata de trabalhar, se esgota emocionalmente, sacrifica relacionamentos, saúde, sono, tudo em nome de um futuro que nunca em nome de um futuro que nunca chega. Porque quando você finalmente conquista aquilo que achava que ia te completar, percebe que a sensação dura uns 3 dias. Depois, o vazio volta, e volta mais forte. Porque agora você já não tem nem a desculpa de que quando eu conseguir X, aí sim vou ser feliz. Você conseguiu X e continua vazio. E aí você inventa um novo X e recomeça o ciclo. É o rato na roda, mas com diploma e cartão de crédito. E um dizia que o homem moderno não sofre de falta de recursos, mas de falta de alma. E ele estava certo. A gente vive numa época de abundância material e miséria espiritual. Tem tudo, mas sente nada. Acumula experiências como quem coleciona figurinha, mas nenhuma delas toca fundo. Viaja, posta, esquece. Come, fotografa, esquece. Vive, mas não absorve. É como se a vida tivesse virado um feed infinito de momentos vazios, embalados em estética. E no meio disso tudo, você se pergunta: por que eu me sinto assim? E a resposta que te dão é: você precisa descansar. Não, você não precisa descansar. Você precisa parar de viver no automático. O vazio moderno tem uma característica curiosa. Ele é coletivo, mas todo mundo acha que é só dele. Olha em volta menos, todo mundo cansado, todo mundo sem tempo, todo mundo correndo atrás de algo. Mas ninguém sabe direito o que é uma corrida sem linha de chegada.
E quando alguém ousa parar e perguntar para que tudo isso, a sociedade trata como se fosse preguiçoso, desmotivado, problemático. Porque questionar o sistema é perigoso. Melhor manter todo mundo ocupado. Gente ocupada não pensa, gente ocupada consome, gente ocupada não revolta. E tem um detalhe sutil, mas devastador: o vazio moderno é confortável. Sim, você leu certo. É um vazio que vem com Netflix, delivery, rede social, entretenimento 24 horas. Você não sente o desespero antigo, aquele que obrigava o ser humano a buscar sentido, a se reinventar, a confrontar a própria existência. Hoje, o vazio vem com anestesia integrada. Você sente que algo está errado, mas tem tantas distrações disponíveis que nunca chega a enfrentar o problema de verdade. É tipo morar numa casa pegando fogo, mas em vez de apagar o incêndio, você liga o ventilador e finge que está tudo bem. Schopenhauer já alertava: o ser humano oscila entre a dor e o tédio. Quando não está sofrendo, está entediado. E o tédio, meu amigo, é a porta de entrada do vazio. Só que o mundo moderno tem pavor do tédio. Não pode haver um segundo sequer de silêncio. Tem que estar sempre estimulado, sempre conectado, sempre consumindo conteúdo. E no meio dessa overdose de informação e entretenimento, a alma murcha. Porque a alma precisa de silêncio para crescer. Precisa de ócio, de contemplação, de vazio criativo. Mas a sociedade matou o ócio e chamou de produtividade. E aí você se vê preso num ciclo absurdo, trabalha para ter dinheiro para consumir coisas que te fazem esquecer que você está trabalhando demais. É uma engrenagem perfeita, o sistema te esgota e depois te vende a cura menos que, claro, só funciona temporariamente. Então você volta para o trabalho para pagar pela próxima dose de anestesia. É genial se você pensar do ponto de vista do sistema, mas é trágico se você pensar do ponto de vista humano. Tem um momento, porém, em que a anestesia para de fazer efeito. Pode ser aos 30, aos 40, às vezes antes. De repente, você olha para a própria vida e não reconhece nada. Não reconhece os sonhos, não reconhece as escolhas, não reconhece nem o próprio rosto no espelho. Porque você virou um robô funcional. Cumpre protocolos, executa tarefas, responde estímulos, mas não vive. E quando essa ficha cai, ou você desperta menos, ou você se afunda ainda mais na negação. E a maioria escolhe a negação, porque despertar dói. Despertar obriga a encarar o quanto você se perdeu pelo caminho. A verdade inconveniente é essa: você não está cansado porque trabalha demais. Você está vazio porque vive pouco. Vive pouco de verdade, vive pouco do que importa, vive pouco de si mesmo. Passou tanto tempo cumprindo expectativas, atendendo demandas, sendo funcional, que esqueceu como é sentir algo real. E quando você tenta sentir, não consegue. Porque sentir exige presença, e presença exige parar. E parar, na lógica moderna, é sinônimo de fracasso. Então você segue ocupado, segue cansado, segue fingindo, e chama isso de vida, mas não é vida. É sobrevivência automatizada. É o zumbi corporativo. Caminha, fala, até sorri. Mas por dentro não há ninguém. Só o eco de uma pessoa que um dia quis algo diferente, mas desistiu no meio do caminho porque era mais fácil se adaptar do que resistir. E o pior, o mundo recompensa essa adaptação. Te dão promoção, te dão reconhecimento, te dão status. Quanto mais você se esvazia, mais o sistema te aplaude. Porque você virou o funcionário ideal, previsível, eficiente, dócil. Não questiona, não incomoda, não desafia, só produz. E no final do dia, quando deita na cama e sente aquele peso no peito, menos aquele vazio que nenhum sucesso preenche, você se convence de que é só cansaço, que amanhã passa. Mas não passa, porque não é cansaço, é ausência de você mesmo na sua própria vida. E essa ausência tem um nome bonito, tem embalagem elegante, tem até hashtag. Chamam de burnout, de esgotamento, de síndrome do século, dão nome técnico, criam diagnóstico, receitam remédio, mas no fundo, ninguém quer admitir a verdade. O problema não é você estar trabalhando demais, é você estar vivendo de menos. Só que essa verdade não vende, não dá para transformar em pílula. Não dá para resolver com 15 dias de férias na praia, porque o vazio não tira férias, ele vai junto. Ele senta do seu lado na espreguiçadeira, olha o pôr do sol e sussurra: e agora? Você realmente acha que isso aqui vai mudar alguma coisa? A sociedade moderna criou um truque genial. Terceirizou o sentido da vida. Antes, as pessoas buscavam propósito na religião, na filosofia, na arte, na comunidade. Hoje, o propósito vem pronto, industrializado, com manual de instruções. Seja bem-sucedido, seja produtivo, seja relevante.
E todo mundo acredita. Todo mundo corre atrás desse modelo perrer fabricado de realização. Mas quando chega lá, quando conquista o cargo, a casa, o carro, o reconhecimento, percebe que continua vazio. Porque sucesso sem sentido é só acumulação. É juntar troféus numa prateleira enquanto a alma apodrece no canto. E aí vem o coach, o influencer, o guru de plantão e te vende mais uma mentira. Você precisa se reinventar. Descubra sua paixão. Viva seus sonhos, como se o vazio fosse questão de marketing pessoal. Como se bastasse trocar de carreira, mudar de cidade, fazer um curso online e pronto, a vida ganha sentido. Mas não ganha, porque o problema não é externo, é interno. E interno não se resolve com mudança de cenário. Interno se resolve com coragem de olhar para dentro e admitir: eu me perdi e nem sei mais quem eu sou. Só que admitir isso é aterrorizante, porque significa que você passou anos, talvez décadas, vivendo uma vida que não é sua. Significa que você sacrificou tempo, energia, saúde, relacionamentos, tudo por uma ilusão. E ninguém quer encarar isso. Então a pessoa prefere continuar na negação. Prefere acreditar que é só cansaço, que é fase, que passa. Enquanto isso, o vazio se instala de vez. Vira mobília, vira parte da rotina. E um dia, você nem lembra mais como é viver sem ele. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço. Mas eu diria que é pior. É a sociedade do vazio produtivo. Todo mundo cansado, todo mundo vazio, mas todo mundo produzindo. É a perfeição do sistema. Uma população exaurida demais para questionar, mas funcional o suficiente para continuar gerando lucro. E o mais assustador é que as pessoas defendem isso. Defendem a própria escravidão. Postam foto no LinkedIn, falando de grind, de sacrifício, de mentalidade vencedora. É o escravo que aplaude e o chicote. E tem um detalhe cruel nisso tudo. O vazio moderno é democrático. Não escolhe classe social, profissão, idade. Atinge o executivo e o estagiário, o rico e o pobre, o famoso e o anônimo. Porque não é uma questão de condição material, é uma questão existencial. E existência, meu amigo, não se compra, não se terceiriza, não se resolve com um aplicativo de meditação ou retiro de ayahuasca. Existência se enfrenta, mas enfrentar dá trabalho? E o ser humano moderno quer solução rápida, fácil, indolor, quer iluminação instantânea, quer despertar espiritual sem o trabalho interior. E aí fica nesse limbo. Vazio, mas ocupado. Exausto, mas funcional. Vivo, mas morto por dentro. Nietzsche dizia que o homem pode suportar qualquer sofrimento, desde que tenha um porquê. O problema da nossa era é que tiraram o porquê e deixaram só o sofrimento. Você sofre, se desgasta, se esgota menos. Mas para quê? Para pagar conta, para impressionar gente que você nem gosta, para acumular coisas que você nem queria, para viver uma vida que nem é sua. E quando você finalmente para e pergunta por que estou fazendo isso, a resposta é um silêncio constrangedor. Porque não há resposta. Ou melhor, a resposta é porque todo mundo faz. E é aí que mora o perigo. Quando você vive no piloto automático, quando segue o script que a sociedade te entregou sem questionar, você deixa de existir como indivíduo e vira apenas função, vira papel social, vira o que os outros esperam que você seja. E isso, por mais confortável que pareça, é uma morte lenta. É a morte da alma enquanto o corpo continua funcionando. E o pior é que essa morte é silenciosa, invisível. Ninguém percebe. Nem você. O vazio também tem seus sintomas. Não os óbvios, tipo depressão declarada ou crise de choro no meio da reunião. Os sintomas são mais sutis. É aquela sensação de que nada te empolga mais. É olhar para a agenda cheia e sentir nada. É conquistar algo e a alegria durar exatamente 15 minutos. É estar rodeado de gente e se sentir completamente sozinho. É rir das piadas, responder às mensagens, cumprir os protocolos sociais, menos mais por dentro estar em ponto morto. É funcionar perfeitamente por fora, enquanto por dentro você está desmoronando em câmera lenta. E tem um sintoma específico que é quase universal. A necessidade constante de distração. Não consegue mais ficar sozinho com os próprios pensamentos. Precisa de som, de tela, de estímulo o tempo todo. Porque o silêncio denuncia. O silêncio te obriga a encarar o vazio. Então você preenche cada segundo com barulho. Netflix, YouTube, redes sociais, podcasts, músicas, notícias, qualquer coisa que te impeça de ouvir o eco da própria ausência. E chama isso de relaxar. Mas não é relaxamento. É fuga. É evitar o confronto com a própria existência. A verdade é que o ser humano tem pavor do vazio.
Sempre teve. Por isso inventou deuses, mitos, narrativas, propósitos. Porque o vazio é insuportável. Mas a diferença é que antigamente, quando o vazio aparecia, as pessoas buscavam sentido. Buscavam respostas, filosofavam, criavam, questionavam. Hoje a gente distrai. Porque sentido dá trabalho, sentido exige reflexão, exige solidão, exige enfrentar verdades desconfortáveis. E ninguém quer isso. Então a gente prefere o vazio anestesiado, o vazio com trilha sonora, o vazio em alta definição. E o sistema adora isso, porque gente vazia consome mais. Tenta preencher o buraco interno com coisas externas. Compra roupa, eletrônico, viagem, curso, terapia alternativa, cristal, livro de autoajuda menos qualquer coisa que prometa preencher o vazio, mas não preenche. Nunca preenche, porque o vazio não é falta de coisas, é falta de sentido. E sentido não se compra, sentido se constrói. Mas construir é lento, difícil, solitário. Então a maioria desiste antes de começar. E tem uma ironia cruel nisso tudo. A sociedade que mais fala de saúde mental é a mesma que mais adoece mentalmente. Todo mundo falando de autocuidado, de saúde emocional, de bem-estar. Mas na prática, todo mundo no limite. Todo mundo medicado, todo mundo em terapia, todo mundo fazendo detox digital no final de semana para voltar na segunda e se jogar de novo na mesma roda que os adoeceu. É tipo tentar esvaziar o Titanic com um baldinho enquanto o navio afunda. Não adianta. O problema não é a água entrando, é o buraco no casco. Mas ninguém quer consertar o buraco. Porque consertar o buraco significa admitir que o navio está furado desde sempre. O vazio moderno também tem uma característica perversa. Ele é aceitável, é até chique. Tem gente que coleciona crises existenciais como se fosse bad de profundidade. Estou numa bad existencial. Estou questionando tudo. Mas no fundo, é só pose. Porque questionar de verdade exige mudança. E mudança assusta. Então a pessoa fica nesse lugar confortável, de parecer profunda sem ser... de parecer reflexiva sem refletir, de parecer insatisfeita, mas sem fazer nada a respeito. É o vazio como estética. O vazio como identidade. E isso, de certa forma, é ainda pior que o vazio puro, porque é o vazio travestido de consciência. E um dizia que o maior medo do ser humano não é a morte, é a vida não vivida. E olha que interessante. A gente vive numa época em que as pessoas têm medo de viver. Medo de arriscar, de errar, de sair do script, preferem a segurança da mediocridade ao risco da autenticidade. Porque ser autêntico é perigoso. Autenticidade não cabe em caixinha, não se encaixa no padrão. E quem não se encaixa, sofre. Então a maioria escolhe se encaixar. Escolhe o vazio seguro em vez da vida incerta. E passa a existência inteira se perguntando: por que nada faz sentido? Mas tem um momento, e esse momento é inevitável, em que a conta chega. Pode ser aos 30, aos 40, aos 50, às vezes vem na forma de crise, às vezes vem na forma de doença, às vezes vem simplesmente como um cansaço que não passa mais. E aí, você não tem escolha. Ou você encara ou você colapsa. E encarar significa olhar para toda a vida que você construiu e admitir, isso aqui não sou eu, e aí reconstruir, do zero se for preciso. Mas a maioria não tem coragem. Então escolhe o colapso lento. Vai vivendo no automático até o corpo ou a mente desistirem de vez. E quando o corpo desiste, a sociedade chama de doença. Dá nome técnico, prescreve remédio, manda você descansar. Mas não é doença, é resposta. É o organismo gritando o que a mente se recusa a admitir. Eu não aguento mais viver assim. Só que ninguém escuta. Porque escutar significaria mudar. E mudar é desconfortável. Então a pessoa toma o remédio, faz a terapia, tira uns dias de folga a menos e volta para o mesmo esquema que a adoeceu. E aí adoece de novo. E de novo. E de novo. Até que um dia o corpo simplesmente desliga. E chamam isso de burnout, de colapso nervoso, de depressão. Mas não é. É o preço de uma vida não vivida. É a conta que chega quando você passa tempo demais traindo a própria essência. E tem gente que vai te dizer, mas todo mundo passa por isso. Faz parte da vida adulta. Mentira! Não faz parte. O que faz parte é trabalhar ter responsabilidades, enfrentar desafios, mas se sentir vazio o tempo todo, se arrastar pela vida como se cada dia fosse uma obrigação, isso não é normal. Isso é sintoma de que algo está profundamente errado. Mas a sociedade normalizou o adoecimento, normalizou viver sem sentido. E agora todo mundo acha que é assim mesmo, que a vida é só isso.
Acordar, trabalhar, pagar contas, dormir, repetir. E quem ousa questionar é chamado de imaturo, de sonhador, de irresponsável. Mas a verdadeira irresponsabilidade é passar a vida inteira no piloto automático e chamar isso de maturidade. A verdadeira irresponsabilidade é abrir mão de si mesmo em nome de uma segurança que nem existe. Porque, veja bem, você pode ter o emprego estável, a casa própria, o plano de saúde, a aposentadoria garantida a menos e ainda assim estar morrendo por dentro. Segurança externa não cura vazio interno. E essa é a ilusão que vendem. Garanta seu futuro, construa seu patrimônio, planeje sua aposentadoria, como se a vida fosse só uma questão de gestão de recursos. Como se existir fosse um projeto de Excel. Mas existir não é planilha. Existir é caos, é incerteza, é risco. E o ser humano moderno foi treinado para evitar o caos a todo custo. Então ele constrói muros, rotinas, seguranças, transforma a vida numa fortaleza previsível. Mas no processo mata a própria alma, porque a alma não cresce na segurança. Ela cresce no risco, no desconhecido, no confronto com o que ainda não é. E quando você corta esse processo, quando você se enterra numa rotina que não te desafia, que não te transforma, você para de viver. Vira apenas um organismo funcional esperando o fim. E aí tem um fenômeno curioso. A romantização do cansaço, a sociedade transformou exaustão em virtude. Quanto mais você está esgotado, mais comprometido você é. Quanto mais você sacrifica a saúde. Sono, lazer, relacionamentos menos mais dedicado você parece. E as pessoas competem nisso. Dormi 3 horas. Eu dormi 2. Eu não dormi. É uma disputa para ver quem se destrói mais rápido. E chamam isso de ética de trabalho. Mas não é ética. É autodestruição socialmente aceita. É suicídio em câmera lenta com certificado de produtividade. E o mais triste é ver gente jovem entrando nessa. Gente de 20 e poucos anos já falando em burnout, já exaurida, já sem brilho nos olhos, porque venderam para essa geração a ideia de que você precisa se matar de trabalhar desde cedo para chegar em algum lugar. Mas ninguém explica onde é esse lugar. Ninguém explica o que acontece quando você chega. Porque quando você chega menos se é que chega, percebe que o lugar é vazio. É só mais uma etapa numa corrida infinita que não leva a lugar nenhum. E aí, você inventa uma nova meta. E mais outra. E mais outra. Até o corpo ou a mente desistirem. Schopenhauer tinha uma frase matadora. A vida é um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. E ele estava certo. Quando você não está sofrendo, está entediado. E o tédio moderno é brutal, porque não é mais o tédio contemplativo, aquele que te obriga a pensar, a criar, a buscar sentido. É o tédio anestesiado. Você está entediado, mas com 1000 distrações disponíveis. Então nunca enfrenta o tédio de verdade. Nunca enfrenta o vazio. Só empurra ele para baixo do tapete com mais uma série, mais um scroll, mais um delivery, mais uma compra online. E o vazio vai acumulando, vai se empilhando, até que um dia ele explode. Ou implode. E aí não tem distração que segure. O problema é que a distração virou estratégia de sobrevivência. As pessoas não vivem mais. Elas escapam. Escapam do tédio, do vazio, do silêncio, de si mesmas. E a sociedade oferece todas as ferramentas para isso. Algoritmos que te mantêm grudado na tela. Entretenimento infinito. Notificações que te lembram que você nunca pode parar. É uma engrenagem perfeita de fuga. E quanto mais você foge, mais vazio fica. Porque você nunca para encarar o que realmente está acontecendo. E tem um efeito colateral brutal nisso. Você perde a capacidade de sentir. De verdade, porque sentir exige presença, exige estar ali inteiro, vulnerável. Mas a vida moderna é feita para você nunca estar presente, sempre conectado, sempre multitarefa, sempre pensando na próxima coisa. Então, você come sem sentir o gosto, conversa sem ouvir de verdade, vive sem perceber que está vivo. É uma vida em piloto automático. E o piloto automático não sente, só executa. E quando você tenta voltar, quando tenta realmente sentir alguma coisa, menos percebe que não consegue mais. É como se tivessem desligado o interruptor dentro de você. Você olha para um pôr do sol e não sente nada. Abraça alguém que ama e é só gesto mecânico. Conquista algo importante e a emoção dura segundos, porque você passou tanto tempo evitando sentir que agora, quando quer, não sabe mais como.
virou um zumbi emocional. Funcional, mas morto por dentro. E um chamava isso de perda da alma. E é exatamente isso. Você perdeu contato com o que te faz humano, perdeu contato com seus sonhos, seus medos, seus desejos reais. Só restou a versão funcional de você, a que trabalha, paga contas, cumpre obrigações. Mas a versão que sente, que cria, que vive de verdade, essa morreu faz tempo. E ninguém fez velório, porque ninguém percebeu, nem você. E aí você olha em volta e vê que todo mundo tá na mesma. Todo mundo esgotado, todo mundo vazio, todo mundo fingindo que tá tudo bem. E isso te conforta de certa forma. Pelo menos não sou só eu, mas esse consolo é falso. Porque se todo mundo está adoecido, o problema não é individual, é sistêmico. E problema sistêmico não se resolve com terapia individual. Não se resolve com coach. Não se resolve com um final de semana de descanso. Problema sistêmico se resolve com ruptura, com questionamento radical, com recusa em continuar participando do jogo. Mas a ruptura assusta, porque significa sair do script, significa abrir mão de seguranças, de aprovações, de confortos, significa encarar o fato de que talvez você precise reconstruir tudo do zero, e isso é aterrorizante. Então a maioria prefere continuar. Prefere o vazio conhecido ao risco do desconhecido. E vai levando, vai sobrevivendo. Mas sobreviver não é viver. E essa confusão é a tragédia da nossa era. Tem um escritor francês, Albert Camus, que escreveu sobre o absurdo da existência. Ele dizia que a vida não tem sentido intrínseco, que nós é que precisamos criar sentido. Mas o airônia, a sociedade moderna, te rouba justamente isso. Te rouba o tempo, a energia, a atenção, tudo que você precisaria para criar sentido. E aí você fica preso num ciclo absurdo de trabalhar para sobreviver. Sobreviver para trabalhar, sem nunca ter espaço para perguntar. Mas para quê? E quando você finalmente faz essa pergunta menos, e essa pergunta é inevitável, você tem duas escolhas. Ou você enfrenta o absurdo e cria seu próprio sentido, por mais difícil que seja. Ou você se entrega ao vazio e passa o resto da vida no automático. E a diferença entre essas duas escolhas é a diferença entre viver e apenas existir. E é nesse ponto que a coisa fica interessante. Porque tem gente que desperta, não todo mundo, mas alguns. E quando essa pessoa desperta, é como se acordasse de um transe. Olha em volta e vê o quanto estava perdida. Vê o quanto entregou de si mesma em troca de nada. Vê o quanto fingiu, se adaptou, se anulou. E esse despertar dói, porque você percebe que perdeu tempo, que perdeu versões de si mesmo que nunca vão voltar, que traiu quem você realmente era em nome de quem achavam que você deveria ser. E essa dor é necessária, porque é dela que nasce a coragem de mudar. Mas atenção! Mudar não significa largar tudo e virar monge no Tibete. Não é sobre fugir para uma ilha deserta ou abandonar responsabilidades. Mudar significa reconectar com o que realmente importa. Reconectar com seus valores, seus desejos, suas verdades. Significa parar de viver no automático e começar a fazer escolhas conscientes. E isso, paradoxalmente, pode significar manter a mesma vida menos, mas vivê-la de forma completamente diferente. Porque a questão não é o que você faz. É como você faz. É porque você faz. Você pode continuar no mesmo emprego, mas agora sabendo por que está ali. Pode continuar pagando as mesmas contas, mas agora consciente de que isso é parte de uma vida que você escolheu, não uma prisão em que você caiu. E essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque transforma obrigação em escolha. E escolha, por mais difícil que seja, tem dignidade. Obrigação cega não tem. Mas tem um problema. A sociedade não quer que você desperte. Quer que você continue funcionando. Então ela vai fazer de tudo para te manter no lugar. Vai te oferecer promoção, vai te dar aumento, vai te elogiar pela sua dedicação. E você vai sentir aquela pontinha de orgulho. Olha, estou sendo reconhecido, mas no fundo, você está sendo comprado. Estão comprando mais um pedaço da sua alma, mais um pedaço do seu tempo, mais um pedaço da sua vida, e você vai vendendo aos poucos, até não sobrar nada. E tem gente que vende tudo. Chega aos 60, aposentada, com dinheiro no banco e vazia. Porque passou a vida inteira acumulando e esqueceu de viver. E aí, quando finalmente tem tempo, não sabe mais o que fazer com ele. Porque o único propósito que conhecia era trabalhar. E agora que não precisa mais, descobre que não tem identidade fora disso. É o executivo que vira ninguém. É o profissional que se transforma em sombra. E essa é a grande armadilha. Você se torna tão funcional
que esquece quem é por baixo da função. Byung-Chul Han diz que vivemos na sociedade da performance. Todo mundo performando o tempo todo. Performando sucesso, performando felicidade, performando realização. Mas por trás da performance, nada. Vazio total. E o pior é que a performance é tão boa que a própria pessoa acredita. Posta foto sorrindo e acredita que está feliz. Fala do novo projeto e acredita que está realizada. Mas à noite, quando tira a máscara, quando desliga o personagem menos, aí vem o vazio. E vem com força, porque o vazio não se engana. Ele sabe quando você está mentindo. E a sociedade moderna é especialista em criar mentiras bonitas. Você pode ter tudo, basta querer. O sucesso está ao seu alcance. Tudo mentira. Porque o que chamam de sucesso é só acumulação. E acumulação sem sentido é só peso. É carregar um monte de coisas que você nem queria, conquistar metas que não eram suas, impressionar pessoas que nem importam. E no final, você olha para trás e vê uma vida cheia de conquistas vazias, prêmios que não significam nada, reconhecimento que não preenche nada, e tem um fenômeno curioso nisso: quanto mais a pessoa acumula, mais vazia fica, porque cada conquista externa deveria preencher o buraco interno, mas não preenche. Então a pessoa acumula mais. E mais, e mais. É tipo tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você jogue, ele continua vazio. Porque o problema não é falta de água, é o buraco. Mas ninguém quer consertar o buraco. É mais fácil seguir jogando água e culpar a água por não ser suficiente. E quando você finalmente percebe que o buraco está em você, duas coisas podem acontecer. Ou você entra em desespero total e colapsa. Ou você aceita. Aceita que a vida não tem sentido, pronto. Aceita que ninguém vai entregar para você um manual de felicidade. Aceita que você está sozinho nessa jornada de construir significado. E essa aceitação, apesar de dolorosa, é libertadora. Porque quando você para de esperar que algo externo te preencha, você começa a olhar para dentro. E é lá, no silêncio do seu próprio ser, que o sentido começa a nascer. Mas olhar para dentro assusta. Porque lá dentro tem tudo que você passou a vida evitando. Tem medo, tem frustração, tem arrependimento, tem dor, tem todas as versões de você que você rejeitou, todos os sonhos que você abandonou, todas as verdades que você não quis encarar. E é por isso que a maioria prefere continuar olhando para fora, continuar buscando validação, acumulação, distração. Porque olhar para dentro exige coragem. E coragem é commodity rara no mundo moderno. Mas tem uma coisa interessante. Quando você finalmente olha para dentro, quando enfrenta o vazio de verdade, ele começa a perder poder. Porque o vazio só é assustador quando você foge dele. Quando você para, respira e olha para ele, percebe que ele é só espaço. Espaço que pode ser preenchido, não com coisas, não com conquistas, mas com presença, com atenção, com vida real. E vida real é simples. É sentir o sol na pele. É conversar de verdade com alguém. É fazer algo que te conecta com quem você realmente é. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser instagramável. Pode ser pequeno, insignificante aos olhos dos outros. Mas se te preenche de verdade, se te faz sentir vivo, então tem mais valor que qualquer conquista externa. Só que a sociedade te ensinou a desprezar o simples. Te ensinou que só vale se for grande, se for visível, se dar status. Então você despreza os pequenos momentos de vida real e continua correndo atrás das grandes conquistas vazias. E essa é a armadilha final. Você passa a vida perseguindo o extraordinário e esquece de viver o ordinário. E no final, descobre que o ordinário era onde estava a vida de verdade. Tem um poema do Fernando Pessoa que diz: "Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo." E isso resume tudo. Você não é suas conquistas, não é seu cargo, não é seu patrimônio. Você é muito maior que isso. Mas só descobre isso quando para de tentar ser alguém e aceita simplesmente ser. E ser, sem máscaras, sem performance, sem aprovações, é a coisa mais difícil do mundo moderno. Porque ser de verdade significa decepcionar expectativas. Significa desagradar. Significa, às vezes, ficar sozinho. Porque a maioria das pessoas ao seu redor está presa na mesma ilusão. E quando você sai dela, você vira ameaça. Vira espelho. E ninguém gosta de ver refletido o próprio vazio. Então você vai perder gente. Vai perder amigos que só estavam ali porque você estava no mesmo barco. Vai perder relacionamentos que se sustentavam na superficialidade. E isso dói, mas também liberta. Porque você descobre quem realmente importa. Descobre quem está disposto a te ver de verdade. Não só a versão funcional de você. E quando você encontra essas pessoas, e elas existem, você entende o que é conexão real.
não é sobre quantidade, é sobre profundidade, é sobre estar presente, é sobre ser visto e ver o outro de verdade. E isso, paradoxalmente, só é possível quando você para de tentar impressionar e começa a simplesmente existir. Mas existe um ponto de virada crucial nessa história toda. Um momento em que você precisa escolher entre continuar na anestesia ou acordar de vez. E esse momento não é óbvio. Não vem com sirene, com aviso prévio, com sinal neon dizendo é agora. Ele vem em silêncio. Vem naquele segundo em que você está dirigindo para o trabalho e percebe que não lembra do trajeto. Vem quando você está numa reunião e percebe que passou os últimos 20 minutos sem ouvir nada. Vem quando você olha no espelho e demora para reconhecer o próprio rosto. É sutil, mas é devastador. E o que você faz com esse momento define tudo, porque você pode ignorar. Pode tomar mais um café, ligar mais um podcast, mergulhar de volta na rotina. É fácil, é seguro e ninguém vai te julgar por isso. Afinal, todo mundo faz a mesma coisa. Ou você pode parar. Realmente, parar? Não para descansar, porque descanso você já tentou e não funcionou. Mas para questionar, para perguntar, com honestidade brutal. O que eu estou fazendo com a minha vida? E mais importante, isso aqui é realmente o que eu quero? Só que essas perguntas assustam, porque a resposta pode ser não. E se a resposta for não, você vai ter que fazer algo a respeito. Vai ter que mudar. E mudança é caos. Mudança é risco. Mudança é abrir mão de seguranças que você passou anos construindo. Então é mais fácil não perguntar. É mais fácil fingir que está tudo bem. Que é só uma fase, que daqui a pouco passa. Mas não passa. Nunca passa. Porque o vazio não é fase, é diagnóstico. E tem um detalhe cruel aqui. A sociedade te pune quando você decide parar. Quando você questiona, quando você ousa sair do roteiro. As pessoas olham para você com aquela cara de pena misturada com desprezo. Nossa, tá tendo crise existencial? Vai fazer o quê? Virar hippie? Todo mundo passa por isso, é só aguentar. E tem aquela pressão social invisível, mais pesada. Seus pais querendo que você seja estável. Seus amigos querendo que você continue no mesmo nível social. A sociedade inteira querendo que você se encaixe. E quando você ameaça sair da caixa, todo mundo se mobiliza para te empurrar de volta. Porque gente que desperta é perigosa. Gente que questiona é ameaça. Não porque vai fazer mal aos outros, mas porque expõe a farsa. Expõe que todo mundo está preso na mesma mentira. E ninguém quer ver isso. Então tentam te convencer de que o problema é você. Você está sendo imaturo. Você está fugindo das responsabilidades. Você está tendo uma crise de meia-idade, dão nome, criam um diagnóstico, te empurram de volta para o lugar. E muita gente volta, porque é mais fácil acreditar que você está errado do que aceitar que a vida inteira está errada. Sabe aquela sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa? Que cada passo, cada escolha parece ter sido roteirizado por alguém que não é você? A maioria de nós sente isso, engole seco e continua, porque é o que se espera. Mas e quando você diz não? Quando você decide parar de fingir? É aí que o verdadeiro desafio começa. É um processo brutal de desconstrução. Você precisa demolir a identidade que construiu, as expectativas que internalizou, o futuro que planejou com base em uma vida que não era sua. É como derrubar uma casa inteira para recomeçar do zero. E durante a demolição, você fica completamente exposto, sem teto, sem chão, cercado por escombros e incerteza. E é nessa fase que a maioria desiste, porque a incerteza dói mais do que o vazio que já era familiar. Pelo menos no vazio, você sabia onde estava pisando. Na incerteza, você não sabe nada. Não sabe quem é sem aquele cargo, sem a máscara social que usava todos os dias. Você nem sabe mais o que realmente quer, porque passou tanto tempo querendo o que mandaram você querer. É aterrorizante como nascer de novo, mas sem um manual de instruções. Mas aqui está o segredo. É exatamente nesse caos, nessa vulnerabilidade, que você começa a se encontrar de verdade. Quando você remove todas as camadas falsas, tudo o que sobra é você, cru, autêntico, real. E essa versão, por mais assustadora que pareça no início, é infinitamente mais viva do que qualquer performance que você já fez. Existe uma diferença enorme entre estar vazio e estar aberto. O vazio é uma ausência forçada. A abertura é uma escolha. Quando você escolhe se esvaziar das mentiras e das falsas seguranças, você não fica vazio. Você fica aberto para reconstruir, para descobrir, para viver de verdade. E essa abertura, embora vulnerável, é poderosa, porque agora você escolhe o que entra
na sua vida. Só que liberdade é sinônimo de responsabilidade. Quando você não pode mais culpar o sistema, o chefe ou as circunstâncias, você fica sozinho com suas escolhas. E isso é pesado. É mais fácil ser vítima, porque vítimas têm desculpas. Assumir a responsabilidade total significa que ou você age ou você afunda. E a maioria prefere afundar com desculpas a nadar com responsabilidade. Nadar dá trabalho, exige esforço constante. Afundar é confortável, mas você morre por dentro. Como disse Sartre, o homem está condenado a ser livre. Parece um paradoxo, mas a liberdade é um peso. É a responsabilidade de fazer escolhas sabendo que ninguém vai te salvar. Quando você aceita essa condenação, algo muda. Você para de esperar pela permissão, pelas condições perfeitas e simplesmente age. E a ação, por menor que seja, é o antídoto para o vazio. Cada pequeno passo te lembra que você está vivo e que tem poder sobre sua própria existência. A sociedade nos convence de que somos pequenos e impotentes. Mas quando você percebe que suas escolhas importam, você se torna uma ameaça. Não uma ameaça violenta, mas uma ameaça existencial, porque você prova que é possível viver diferente. E isso incomoda. O preço da lucidez é um tipo de solidão, aquela de estar rodeado de gente e não se sentir compreendido, de falar e ninguém realmente ouvir. Porque quando você para de encenar, muitas conexões superficiais se perdem, mas as que ficam, essas valem tudo. São conexões reais, com pessoas que te veem de verdade, que aceitam sua complexidade. E quando você encontra uma conexão assim, entende que qualidade sempre supera a quantidade. Um amigo de verdade vale mais que 1000 seguidores. Então, se você se sente nesse processo de demolição, saiba que não está quebrado. Você está se abrindo. É assustador, é solitário, mas é o único caminho para uma vida que seja autenticamente sua. Obrigado por me ouvir até aqui. Se essa mensagem ressoou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Até a próxima. E é engraçado porque a sociedade moderna vende conexão como se fosse produto de prateleira. Conecte-se com milhares de pessoas. Expanda sua rede. Aumente seu círculo social. Mas quantidade não é conexão. É acumulação. É colecionar gente como quem coleciona contatos no LinkedIn. E no final, você tem 1000 conexões e nenhuma conversa real. 1000 amigos e nenhum que te conheça de verdade. Porque conexão real exige tempo, presença, vulnerabilidade. E ninguém tem tempo para isso. Todo mundo ocupado demais. Todo mundo importante demais. Todo mundo fingindo que não está morrendo de solidão por dentro, porque a solidão moderna é diferente. Antes, você ficava sozinho porque estava fisicamente isolado. Hoje, você fica sozinho no meio da multidão. Sozinho com 1000 notificações, sozinho com agenda lotada, sozinho enquanto responde mensagens, curte fotos, comenta posts. É uma solidão digital, uma solidão conectada e é ainda pior que a solidão antiga, porque ela te engana. Ela te faz acreditar que você não está sozinho. Mas tá, e quando você percebe, já é tarde demais. Já passou anos trocando presença por likes, intimidade por engajamento, vida real por performance online. E tem uma ironia brutal nisso. As redes sociais prometeram conectar o mundo. E, de certa forma, conectaram, mas ao mesmo tempo nos isolaram completamente. Porque agora todo mundo vive numa bolha algorítmica, numa realidade paralela curada para confirmar o que você já acredita. E quando você tenta sair dessa bolha, quando tenta ter uma conversa real, um debate honesto, uma troca verdadeira, você percebe que ninguém mais sabe fazer isso. Todo mundo pronto para cancelar, julgar, atacar, mas ninguém pronto para ouvir. E o resultado disso? Uma geração inteira que não sabe mais se comunicar, que confunde discussão com briga, que confunde discordância com ódio, que não suporta complexidade, nuance, ambiguidade. Tudo precisa ser preto ou branco, certo ou errado, lado A ou lado B, e se você ousa dizer depende, é complicado, tem várias camadas, você é problemático. Porque o mundo moderno não tem paciência para a complexidade. Quer resposta rápida, opinião pronta, posicionamento claro. E se você não se encaixa, você é ignorado ou, pior, atacado. E isso cria um ambiente onde pensar de verdade virou ato de rebeldia. Porque pensar de verdade exige duvidar. Exige questionar inclusive suas próprias certezas. Exige aceitar que você pode estar errado. E ninguém quer estar errado. Todo mundo quer estar certo, ter razão, estar do lado da história. Mas a verdade não tem lado. A verdade é complexa, contraditória, incômoda. E a sociedade moderna não quer verdade. Quer conforto, quer confirmação, quer certeza, mas certeza é ilusão. Sempre foi,
A única certeza real é que nada é certo. E quando você aceita isso, quando você abraça a incerteza em vez de fugir dela, você para de buscar respostas prontas e começa a fazer as perguntas certas. E as perguntas certas sempre são desconfortáveis. Por que eu acredito nisso? Isso é realmente meu? Ou só repetiu o que me disseram? O que eu estou evitando encarar? E essas perguntas não têm resposta fácil. Não tem resposta de autoajuda. Não tem resposta que cabe num post motivacional, porque a vida real é bagunçada. É contraditória. Você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo. Pode amar e querer distância. Pode ter conquistas e se sentir vazio. Pode estar cercado de gente e se sentir sozinho. E tudo isso é válido, tudo isso é humano. Mas a sociedade te ensinou que você precisa estar sempre num estado só, sempre positivo, sempre grato, sempre em paz. E quando você não está, você sente culpa. Como se sentir mal fosse falha moral. Mas sentir mal não é falha. É sinal de que você está vivo. É sinal de que algo não está certo e precisa ser olhado. O problema é que ninguém quer olhar, porque olhar dói. Então a gente medica, distrai, nega e continua vazio, mas agora com terapia, meditação e frase motivacional no espelho do banheiro. Como se positividade forçada curasse vazio existencial. Como se gratidão obrigatória preenchesse falta de sentido. Não preenche, só mascara. E a máscara, mais cedo ou mais tarde, cai. E quando cai, você tem duas opções. Ou você coloca outra máscara menos, e existem infinitas disponíveis no mercado do bem-estar, ou você enfrenta o que está por baixo. E o que está por baixo é assustador. É tudo que você passou a vida evitando, toda a dor que você empurrou para baixo do tapete, todo o medo que você tentou fingir que não existe, toda a solidão que você tentou preencher com barulho. Tudo isso está lá, esperando. E você pode continuar fugindo para o resto da vida. Ou pode parar, respirar fundo e olhar. E quando você olha de verdade, sem julgamento, sem pressa, sem tentar consertar imediatamente menos, algo muda. Porque você percebe que aquilo que te assustava não é monstro. É só parte de você que foi rejeitada. E quando você aceita, quando você acolhe em vez de rejeitar, o medo perde força. O vazio perde poder. E no lugar nasce espaço. Espaço para crescer, para mudar, para se reconstruir. Mas a sociedade não quer que você se reconstrua. Quer que você se conserte. Conserto é diferente de reconstrução. Conserto é voltar ao padrão. É fazer você funcionar de novo dentro do sistema. É te devolver para o mercado, para as obrigações, para o papel social. Reconstrução é diferente. Reconstrução é você decidir quem quer ser. É você questionar o padrão. É você talvez sair completamente do sistema e criar seu próprio caminho. E criar seu próprio caminho é solitário. Não tem mapa, não tem validação, não tem like, você vai errar. Muito. Vai se sentir perdido. Muito. Vai duvidar se valeu a pena. Muito. Mas também vai se sentir vivo. De verdade. Não aquela sensação de estar ocupado, que se confunde com vida, mas a sensação de estar presente, de estar inteiro, de estar fazendo escolhas que são suas, não da sociedade, não da família, não do algoritmo, suas. E quando você começa a viver de verdade, não no automático, mas consciente de cada escolha, de cada momento, você percebe algo curioso. O cansaço diminui, não porque a vida fica mais fácil, mas porque agora você está investindo energia em algo que importa. E energia investida em propósito não esgota da mesma forma. Ela cansa sim, mas é um cansaço bom. É o cansaço de quem trabalhou em algo que vale a pena. Não o vazio exaustivo de quem girou na roda o dia inteiro sem sair do lugar. E aí você finalmente entende a diferença entre estar cansado e estar vazio. Cansado é físico, temporal, passa com descanso. Vazio é existencial, permanente, só passa com sentido. E sentido não vem de fora. Não vem do emprego, da casa, do carro, do status, da aprovação alheia. Sentido vem de dentro. Vem da conexão com quem você realmente é. Vem das escolhas conscientes. Vem de viver, não de funcionar. E quando você finalmente encontra isso, ou melhor, quando você constrói isso, você percebe que o mundo inteiro estava te vendendo uma mentira, te dizendo que a felicidade estava em algum lugar lá fora, que você só precisava trabalhar mais, conquistar mais, acumular mais. Mas não estava. Nunca esteve. Sempre esteve dentro, mas você estava ocupado demais olhando para fora para perceber. E agora que você sabe, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai voltar para o automático porque é mais fácil? Vai fingir que não leu isso, que não pensou nisso, que não sentiu isso? Ou vai ter coragem de parar, olhar para a própria vida e perguntar, com honestidade brutal: eu tô vivo
ou só estou funcionando? Porque a resposta a essa pergunta define tudo. Define se você vai passar o resto da vida no piloto automático ou se vai assumir o controle. Define se você vai morrer sem nunca ter vivido de verdade ou se vai morrer sabendo que pelo menos tentou. E tentar, mesmo que dê errado, é infinitamente melhor que nunca tentar e passar a vida inteira se perguntando e se. E tem uma coisa que ninguém te conta sobre esse processo de despertar? Ele não tem volta. Uma vez que você vê, você não consegue mais desver. É como tirar a venda dos olhos. Você pode até tentar recolocá-la, mas agora você sabe que está usando uma venda. E isso muda tudo. Você pode até voltar para o automático, pode até fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que está mentindo para si mesmo, sabe que está traindo quem você realmente é. E essa traição dói de um jeito que nenhuma conquista externa consegue curar. Porque existe uma diferença brutal entre ignorância e negação. Ignorância é não saber, é viver no automático sem nem perceber. E tem uma certa paz nisso, por mais triste que seja. Mas negação é saber e fingir que não sabe. É ver o problema e desviar o olhar. É sentir o vazio e empurrar ele com distração. E essa é uma dor específica, uma angústia que corrói por dentro, porque você não está apenas vazio, você está conscientemente se esvaziando. E a sociedade moderna criou uma indústria inteira em cima disso. A indústria do finja que tá tudo bem. Coaches vendendo fórmulas mágicas, influencers vendendo estilo de vida, gurus vendendo iluminação instantânea, todo mundo prometendo que existe um atalho, um hack, um método secreto que vai resolver tudo. Mas não existe, nunca existiu. A única saída é atravessar. Atravessar a dor, a dúvida, o medo, o vazio. Não tem como pular por cima. Não tem como dar a volta. Tem que atravessar, e atravessar é lento, solitário e assustador. Mas sabe o que é pior que atravessar? Ficar preso. Passar a vida inteira no meio do caminho, sem coragem de voltar, mas sem coragem de seguir. É um inferno moderno saber que algo está errado, mas não fazer nada a respeito. Reclamar, mas não mudar. Sofrer, mas não agir. E tem milhões de pessoas vivendo assim. Milhões presas nesse limbo entre a vida que têm e a vida que queriam ter, mas sem coragem de largar uma para conquistar a outra. E por quê? Por medo. Medo de falhar. Medo de decepcionar. Medo de ficar sozinho, medo de perder o pouco que tem, medo de descobrir que depois de largar tudo, continua vazio, porque pelo menos agora o vazio tem desculpa. É porque eu não tenho tempo, é porque eu tenho contas para pagar, é porque eu tenho responsabilidades. Mas e se você largar tudo e o vazio continuar? E se o problema não for externo, for você, esse é o medo real. E é por isso que a maioria nunca tenta. Mas vou te contar um segredo. O vazio sempre foi você. Sempre foi interno. Sempre foi sobre a sua relação com a própria existência. Então sim, se você mudar de vida, mas não mudar por dentro, o vazio vai junto. Mas pelo menos você tentou. Pelo menos você agiu. E a ação, mesmo que falha, te ensina algo. Passividade não ensina nada. Só corrói. E tem um momento na vida a menos, e esse momento é inevitável para quem está minimamente desperto, em que você percebe que não dá mais, que você não aguenta mais fingir, que você não aguenta mais se trair, que você prefere arriscar e falhar do que continuar nessa morte lenta e segura. E quando você chega nesse ponto, duas coisas podem acontecer. Ou você colapsa completamente, ou você renasce. E renascer dói mais que morrer, porque morrer é desistir. Renascer é reconstruir. E reconstruir exige que você destrua tudo primeiro. E destruir o que você passou a vida construindo é aterrorizante, porque você construiu identidade em cima disso. Construiu segurança, construiu senso de self, e agora você precisa demolir, precisa aceitar que aquilo que você achava que era você, na verdade, era só personagem. E personagem pode ser descartado, pode ser reescrito, pode ser completamente reinventado, mas para isso, você precisa aceitar que não sabe quem você é. E não saber quem você é, depois de passar 30, 40, 50 anos achando que sabia, é vertiginoso, mas também é libertador. Porque se você não sabe quem é, você pode ser qualquer coisa. Você pode experimentar, pode errar, pode mudar de ideia sem ter que justificar para ninguém. Você se liberta da prisão da consistência. Dessa ideia absurda de que você precisa ser sempre a mesma pessoa, ter sempre as mesmas opiniões, querer sempre as mesmas coisas. Não precisa. Você pode mudar, pode evoluir, pode inclusive contradizer quem você era ontem. E isso não é incoerência. É crescimento. Mas a sociedade te pune por mudar, te chamam de indeciso, instável, imaturo. Como se maturidade fosse rigidez.
Como se crescer fosse se cristalizar numa forma fixa e nunca mais mudar. Mas isso não é maturidade. É morte em vida. Maturidade de verdade é ter coragem de se transformar. É aceitar que você vai ser várias versões de si mesmo ao longo da vida e que tudo bem, que não tem problema soltar quem você foi para abraçar quem você está se tornando. E quem você está se tornando não precisa ser grandioso, não precisa ser extraordinário, não precisa salvar o mundo, virar milionário, ganhar prêmio. Precisa só ser real, ser honesto, ser inteiro, e ser inteiro significa integrar todas as partes que você passou a vida rejeitando. A preguiça, a raiva, o medo, a dúvida, a tristeza, tudo isso é você também. E quando você aceita tudo isso, quando para de tentar ser só luz e aceita que tem sombra também, você se torna completo. Não perfeito, completo. E completo é infinitamente melhor que perfeito, porque perfeito é mentira, é marketing, é filtro, completo é real, é cru, é vulnerável, e vulnerável assusta, mas também conecta, porque quando você se mostra vulnerável, você dá permissão para o outro se mostrar também. E aí nasce conexão real. Não aquela superficialidade educada, de tudo bem? Tudo bem. Mas aquela conversa de alma para alma, onde você pode dizer, não está tudo bem, e eu nem sei bem o porquê, e o outro não tenta consertar, só escuta, só fica, e isso, paradoxalmente, cura mais que qualquer solução. Mas para chegar nesse nível de honestidade, você precisa primeiro ser honesto consigo mesmo. E a maioria das pessoas não é. A maioria vive mentindo para si mesma o tempo todo. Tá tudo bem, eu tô feliz, eu escolhi isso. Mentira! Você não escolheu, você se adaptou. Você aceitou, você desistiu de escolher e deixou a vida escolher por você. E agora você chama isso de destino, de sorte, de circunstância. Mas não é. É omissão, é covardia disfarçada de praticidade. E eu sei que isso dói ouvir. Sei que é mais fácil culpar o sistema, o chefe, o país, a economia, a família. E olha, tudo isso influencia. Claro que influência. Ninguém vive no vácuo, mas influência não é determinação. Você ainda tem escolha. Sempre teve. Pode ser uma escolha difícil, dolorosa, arriscada, mas ainda é escolha. E quando você aceita isso, quando você para de se ver como vítima das circunstâncias e assume responsabilidade total pela própria vida, você ganha poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de escolher como você responde a tudo. E resposta é tudo. Porque a vida vai te derrubar. Vai te frustrar, vai te decepcionar. Vai te esvaziar. Isso é garantido. Mas a forma como você responde a isso define quem você é. Você pode se entregar, pode se vitimizar, pode amargar, ou pode se levantar, pode aprender, pode se reconstruir. E reconstruir de novo é o que separa quem vive de quem apenas sobrevive. E tem uma beleza estranha nisso, nessa fragilidade humana, nessa capacidade de quebrar e se refazer, de esvaziar e preencher de novo, de morrer simbolicamente e renascer. A gente romantiza demais a ideia de ser forte, de não quebrar, de aguentar tudo. Mas a verdadeira força não é não quebrar, é quebrar e se refazer. É aceitar a própria fragilidade e ainda assim continuar tentando. Porque no final das contas, é disso que se trata. De tentar, não de acertar, não de ter sucesso, mas de tentar viver de verdade, com honestidade, com presença, com coragem. E se você tentar e falhar, pelo menos você viveu, pelo menos você sentiu, pelo menos você foi real. E isso, num mundo de gente fingindo, é revolucionário. Mas aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Despertar é solitário, mas é o único caminho que realmente vale a pena. Porque no fundo você sempre soube que havia algo errado. Sempre sentiu esse incômodo silencioso, essa pequena voz que te pergunta, no meio da rotina, é só isso? E você tenta calar a voz com produtividade, com entretenimento, com metas novas, mas ela não cala. Ela volta, sempre volta, porque a alma não aceita ser ignorada por muito tempo. Ela cobra presença, cobra verdade, cobra vida. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque viver de verdade dá trabalho? Dá medo. Viver de verdade exige abrir mão de tudo o que te ensinaram sobre o que é viver. Exige reconstruir a partir do nada menos, e nada é o lugar mais assustador de todos. Mas o nada também é fértil. É dele que nascem as novas formas, as novas verdades, as novas versões de você. É do vazio que surge o sentido. Mas para isso, você precisa encarar o vazio de frente, sem distrações, sem atalhos, sem anestesia. E quando você encara,
algo começa a mudar. Lentamente, no começo, é sutil. Você começa a perceber beleza em coisas simples. O som da chuva, o cheiro do café, o toque de uma mão, o silêncio entre uma frase e outra. E pela primeira vez em muito tempo, você sente de verdade. Não aquele sentimento de euforia passageira, mas a sensação profunda de estar vivo, de estar inteiro. E isso muda tudo, porque quando você volta a sentir, o vazio perde espaço. Ele não desaparece de uma vez, mas começa a se dissolver, porque o vazio não resiste à presença. E presença é isso, estar no agora, sem fuga, sem máscara, sem personagem. É encarar o que é, mesmo quando o que é não é bonito, nem fácil, nem confortável. É ter coragem de existir sem precisar estar o tempo todo provando o próprio valor. É parar de correr atrás de aprovação e começar a se encontrar no silêncio, no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. E é aí que a vida começa de novo. Mas cuidado, o mundo vai tentar te puxar de volta. Vai te dizer que você está perdendo tempo, que está ficando para trás, que precisa voltar a ser produtivo, que a vida exige movimento, resultado, performance, e talvez você até vacile, talvez sinta culpa por não estar correndo como os outros. Mas lembre-se, estar presente não é estar parado, é estar desperto. É agir com consciência, não por reflexo. É trocar o piloto automático pela direção manual da própria vida. E quando você assume o volante, tudo muda de sentido. O trabalho continua sendo trabalho, mas agora tem propósito. O descanso deixa de ser fuga e vira alimento. As relações deixam de ser distrações e se tornam encontros. Você começa a perceber que a vida nunca foi sobre quantidade de dinheiro, de conquistas, de curtidas, mais sobre qualidade de presença, sobre profundidade, sobre verdade. E então, algo milagroso acontece. O cansaço começa a fazer sentido, porque agora ele não vem do vazio. Ele vem da entrega, da dedicação a algo que te preenche, não que te suga. É o cansaço depois de um dia em que você viveu de verdade, não apenas sobreviveu. É o cansaço de quem construiu, amou, chorou, sentiu. E esse tipo de cansaço é bonito, é humano, é sinal de vida. Mas o sistema não quer que você descubra isso, porque uma pessoa desperta não se contenta com migalhas, não consome por desespero. Não trabalha por medo, não obedece por automatismo. Uma pessoa desperta é perigosa porque é livre. E liberdade, no mundo moderno, é o maior ato de rebeldia. Ser livre é o novo revolucionário. E liberdade começa quando você diz: chega, eu não vou mais viver no automático. Eu não vou mais fingir. E essa frase, dita com o coração, é o começo de tudo. Porque fingir é o que te adoece. Fingir que está bem. Fingir que está feliz. Fingir que tem tudo sob controle. Fingir que não sente. Fingir que não dói. Mas quando você para de fingir, o mundo se abre. Porque a autenticidade é magnética. Ela atrai o que é verdadeiro e afasta o que é falso. E pela primeira vez, você começa a construir uma vida que é realmente sua. Não uma performance. Não um roteiro, mas uma existência viva, imperfeita, intensa e real. E talvez, pela primeira vez, você chore de alívio, porque percebe que o vazio não era castigo, era convite, um chamado para voltar para si, para aquilo que você era antes de o mundo te ensinar a ser quem você não é. E nesse reencontro, algo desperta. É sutil, mas poderoso. Uma centelha de propósito, uma lembrança antiga, uma voz suave dizendo: eu ainda estou aqui, e você entende. Entende que o sentido da vida não está em conquistar o mundo, mas em se reencontrar dentro dele. Mas atenção, não existe chegada. Não existe ponto final. A vida é travessia. E o vazio pode até voltar, porque ele é parte do humano. Mas agora você sabe o que fazer quando ele vier. Em vez de fugir, você escuta. Em vez de preencher com distrações, você acolhe. Em vez de se anestesiar, você respira. Porque o vazio, quando acolhido, se transforma em espaço. E espaço é o terreno onde o novo floresce. E o novo sempre chega. Às vezes como um insight, às vezes como uma dor, às vezes como uma leveza que você nem sabia que existia. E é nesse espaço novo que o verdadeiro cansaço, menos aquele que antes te destruía, menos se transforma em combustível. Porque agora você entende. O cansaço do corpo é o preço da vida em movimento, mas o cansaço da alma é o preço da vida negada. E quando você escolhe viver, até o cansaço tem sentido. Então, se você chegou até aqui, talvez isso já seja o começo do seu despertar. Talvez você esteja cansado, não do mundo, mas de fingir. Talvez o vazio que você sente seja o convite que a vida está te fazendo para começar de novo. E começar de novo não é voltar ao passado.
É se reinventar no presente. É decidir hoje que você vai viver com presença, com propósito, com verdade, que você vai trocar o automático pela consciência, que vai parar de existir no piloto e começar a dirigir o próprio destino. E se essa mensagem tocou você, se em algum ponto você se viu nessas palavras, então compartilha isso. Não porque é bonito, mas porque talvez alguém precise ouvir. Talvez alguém aí fora esteja à beira do colapso achando que está apenas cansado, quando na verdade está vazio. E talvez esse texto seja a mão que o puxa de volta. E se for, já valeu a pena. Comenta aí. Você está cansado? Ou está vazio? Deixa sua resposta, se inscreve, curte, não por algoritmo, mas para lembrar que ainda existe gente tentando viver de verdade, sentir de verdade, existir de verdade. Porque no fim, é isso, viver é sentir. E sentir, meu amigo, é o que ainda nos torna humanos.